vida. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar? Soberano Deus, nosso Senhor, muito obrigado, Pai, pela semana que o Senhor nos deu até aqui. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos nos reunir neste lugar, orar ao Senhor, louvá-lo, entregar as nossas vidas ao Senhor. Obrigado, Deus maravilhoso, porque o Senhor nos ajuda em todo o tempo. Obrigado porque o Senhor tem repreendido as trevas em nosso favor e nos ajudado. Nos tem livrado do mal, aleluia. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha estar conosco em atendimento aos nossos clamores. Pedimos que o Senhor fale profundo ao nosso coração. E que nesta comunicação da sua mensagem, dentro da sua eficácia, o Senhor nos ajude a compreender como devemos viver, em que caminho devemos andar, que maneira devemos conduzir a vida e como devemos nos relacionar com o Senhor e com as pessoas. Pedimos, Pai, que esta ocasião seja regada da Tua graça, da Sua paz, da vida do Senhor. Então, Pai, aviva-nos, enche-nos com Seu Espírito Santo. Opera de forma extraordinária na nossa compreensão, para que a mensagem do Senhor seja entronizada e vivida por cada um de nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Os amados querendo podem se sentar. Você tem andado na verdade e em amor? O texto, ele está chamando a nossa atenção para a mensagem de Deus para a igreja. O que Deus está falando é exatamente para mim e para vocês. Então João, ele estabelece quem é que está mandando a carta. Ele diz, olha, eu, o pastor de vocês, mando para você, igreja, e para os membros da igreja. Igreja aqui ele chama de senhora, e os filhos da senhora são os membros da igreja. E ele declara, olha, eu amo vocês em verdade. Então ele começa a estabelecer qual é a autoridade da mensagem. É a mensagem de Deus, através do pastor de vocês, para vocês. Não somente eu, diz João, mas todos sabem que a verdade está com vocês. E que é por causa da verdade que nós amamos vocês. Parece estranho essas palavras, mas a gente precisa compreender. Você já pensou por que conseguimos amar pessoas que a gente nem conhece direito? As Escrituras respondem, porque Deus nos amou primeiro. Então Ele vem, nos amou, e o amor dele começa a ser aplicado em nossas vidas, e aí nós começamos a amar as pessoas. Muitos de nós ainda não se deu conta disso, e acha que é assim uma coisa pessoal. Entre você e ela, entre você e ele. Ah, porque eu simpatizei, aquela pessoa é muito legal. Não é por isso. É por causa do amor de Deus. Significa afirmar que esse amor não é para ser aplicado apenas às pessoas que você escolher. Amamos por causa da verdade que está conosco. Quem é a verdade? Jesus. É o que ele está dizendo. João está alertando a nós. Nós amamos as pessoas porque Cristo está em nós. E nós estamos vivendo conforme Cristo, que é a verdade, que habita em nós, através da palavra que nós lemos, nela meditamos e passamos a praticar. Debaixo de um governo, de que pessoa de Deus? Do Espírito Santo.
nós amamos por causa de Jesus. Haja vista quantas brigas, guerras, destruições há na vida das pessoas e famílias que não têm Jesus. Não tendo Jesus, não tem a palavra, não tendo Jesus, nem a palavra não tem a verdade, não tendo Jesus, a palavra é a verdade, não tem o Espírito Santo, não há paz e nem vida. Não há amor. Então ele começa nessa introdução e ele faz uma saudação à igreja. Não sei se isso soa familiar para vocês. Ele diz: a vocês, graça, misericórdia e paz. Você já parou para pensar na saudação? Alguns saúdam. Aí galera, beleza? Fala corintiano. E aí palmeirense? O que sai da boca de João para a igreja? Graça, misericórdia e paz. Pode ser um jargão? Pode. Mas pelo fato de estar nas Escrituras, não é um jargão. Aqui é uma referência àquilo que nós precisamos, por estarmos com a verdade, vivendo na verdade, devemos proferir, desejar, ministrar a vida das pessoas. Por causa de Cristo, que a graça dele esteja convosco. Por causa de Cristo, que as misericórdias do Senhor estejam sobre a sua vida. Por causa de Cristo e por meio do Espírito Santo, que a paz dele esteja contigo. Quando eu e vocês saudamos alguém e desejamos isso, nós que somos os personagens humanos que fomos selados com o Espírito Santo, o que nós estamos fazendo é ministrar de Deus a graça, a paz e as misericórdias. O que você imagina que Deus vai fazer com essas pessoas? Abençoar com graça, misericórdia e paz. Agora imagine você fazendo uma visita e nessa visita você entra num ambiente em que as pessoas estão com dificuldade e você entra sem ministrar. O que você fez foi se expor ao ambiente que está em dificuldade e você não colocou à frente a ministração que o Senhor recomenda. Agora, se você faz a sua ministração logo introduzindo o assunto, o relacionamento, o convívio, o que você está fazendo é proteger a si e a abençoar os outros. Então, se porventura houver naquele ambiente algum espírito contrário, o espírito que habita em você já começa a repreender. Porque você, no nome de Jesus, ministrou graça, misericórdia e paz. Eu quero pensar junto com vocês sobre isso, porque é importante que a gente deseje isso e viva isso. Por isso o autor, dirigido pelo Espírito de Deus, registrou isso. Nós precisamos andar na verdade, viver a verdade e praticar essa verdade. Quando eu e vocês lemos as Escrituras, o que Jesus vai ensinando
que a prática precisa ser regada de amor. Quando eu e vocês fixamos a nossa mente no coração, e o coração no Senhor e nas Escrituras, o Espírito Santo de Deus começa a operar na nossa vida. E aí João fala assim com a igreja: olha, eu estou muito feliz por saber que alguns dos membros da igreja estão andando no caminho e em amor. Ele não disse que a igreja toda estava andando no caminho da verdade e em amor. Ele disse que algumas pessoas estão. O que ele está dizendo é que nós precisamos nos preocupar para nos mantermos de pé, andando na verdade e em amor, e ajudar os que não estão andando na verdade e no amor. Será que se a gente fizer uma análise do nosso contexto em Mogi das Cruzes, em São Paulo, na nossa igreja, no Brasil, será que isso não está se repetindo? Será que a gente conhece amigos, amigas, irmãos e irmãs que precisam de ajuda para que elas passem a andar na verdade e viver em amor? Eu acredito que sim. Então, João aborda a igreja e diz para a igreja: olha, vivam de acordo com a verdade. Da mesma forma como o Pai nos mandou viver. Mas é importante a gente perguntar: como é que nós vamos viver conforme a verdade? Viver conforme a verdade é viver conforme Jesus. Viver conforme Jesus é viver conforme a palavra dele. Então, para vivermos conforme a verdade, na verdade, precisamos conhecer as Escrituras. Mais um motivo para a gente se voltar para a Bíblia. Interessante que mais adiante, ele vai chamar a nossa atenção e declara assim: olha, esse não é um novo mandamento. E se você ler as Escrituras, você vai ver que parece que ele está repetindo até as palavras. Só que é uma outra carta. Você já se questionou por que está se repetindo? Por que a Bíblia está se repetindo? A Bíblia é a palavra de quem? E por que o pastor não pode repetir? Mas já ouvi essa mensagem. A mensagem é de quem? De Deus. Baseada na palavra de quem? E por que Deus está repetindo a mensagem? Para fixação, para aprendizagem e para aplicação do que ele manda. Porque ainda há pessoas que não estão andando na verdade e não estão andando em amor. Pegaram a ideia? Ainda há muitas pessoas que estão fora do caminho. E não estou falando das pessoas que não conhecem Jesus. A palavra está dizendo que é a igreja, pessoas que ainda estão fora da verdade e não estão vivendo em amor. Onde começa esse desvio? Começa nas pequenas atitudes em que nós priorizamos outras coisas que não um culto, que não um pequeno grupo multiplicador, que não uma reunião de oração, que não uma reunião para estudar a Bíblia, que não um treinamento e capacitação. Priorizamos as outras coisas. Naquela época, não haviam
tantas tecnologias como temos hoje. Mas haviam as reuniões nos lares e nos templos. E elas eram diárias. Atos nos mostra isso, o livro de Atos. Então o Senhor Jesus, ele usa João para ministrar a nossa vida, para que a gente possa viver de acordo com a verdade, que é exatamente viver sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Porque se nós não formos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ser conduzidos pelo nosso espírito, e o nosso espírito nos leva às obras da carne. Será que a gente não se depara com isso todo dia conosco? Será que a gente não se vê na carne todo dia? Não é verdade? Todo dia. O mais interessante é o seguinte, que é semelhante ao que aconteceu com Paulo. Aquilo que eu quero fazer de bom eu não faço, mas aquilo que eu não quero, que é ruim, isso eu faço. Qual é a causa geradora da santificação? É sermos conduzidos pelo Espírito de Deus. E para sermos conduzidos pelo Espírito de Deus, João chama a nossa atenção: viva na verdade, viva no caminho. Mesmo que você tenha que diminuir um pouco a sua velocidade, para que você não peque pela negligência do excesso de velocidade, você possa se dedicar intencionalmente em conhecer as Escrituras para praticar as Escrituras. Conhecer um pouco mais as Escrituras para praticar as Escrituras. Mesmo que você tenha que diminuir a velocidade. Porque o que o mundo recomenda para nós é o seguinte: temos que ser eficazes. Temos que acumular conhecimento, acumular atividade, tarefas, responsabilidades. E no fim das contas, não temos tempo para estar a sós com Deus. Eu quero trazer a minha lembrança e a sua, porque eu me esforço ao máximo para fazer isso: orar mais e ler mais a Bíblia. Porque o dia é pequeno para tanta pessoa que você tem que cuidar, tanta gente que você tem que cuidar, tanta tarefa que você tem, tanta atividade que você tem, e eu também tenho. Nós precisamos olhar para a verdade, conhecer a verdade, para poder vivê-la. E não basta viver a verdade se não for em amor. Tem que ser em amor. Ora veja, uma vez dirigidos pela verdade, que é o Espírito Santo de Deus, e Jesus nos diz isso: o Espírito vai conduzir vocês em verdade, na verdade, conhecerão a verdade. Nós efetivamente teremos o Espírito Santo nos ajudando a amar, nos ajudando a promover paz, nos ajudando a promover alegria, nos ajudando a viver por fé, nos ajudando a tratar bem as pessoas, nos ajudando a gerar as obras boas, nos ajudando a ser pacientes, mansos. E Ele vai nos governar com o domínio de propriedade dEle sobre nós. Porque, na verdade, há algumas pessoas, nos diz o livro de João, que ainda estão vivendo afastados da verdade, ou seja, vivendo as obras da carne. João está advertindo a gente. Sabe quando aquelas coisas te irritam e você reage como se você ainda não fosse convertido? E agora, igreja, nos diz João, eu peço a vocês que vocês amem um ao outro, vocês se amem, que nos amemos uns aos outros, nos diz o Espírito de Deus usando João.
Então, amando, a gente vai conseguir ajudar, discipular, ser discipulável, ser pastoreável, tratar bem as pessoas, ser paciente com elas, ajudar a carregar os fardos delas. Nós vamos ter prazer em visitar, em ser visitados. A gente vai ter prazer em orar um com o outro, ensinar a Bíblia, em compartilhar o pouco que a gente conhece. Nós vamos ouvir, vamos ter condições de aconselhar, porque nós vamos estar cheios do amor e da palavra. Então a palavra que vai sair da nossa boca vai estar regada de amor e de unção do Espírito para poder tratar. Nós vamos estar juntos, amar e cuidar bem um do outro. Ele chama a nossa atenção então mais adiante dizendo, olha, volto a dizer, isso não é um novo mandamento. Esse amor que me refiro é viver uma vida de obediência à palavra. O grande avivamento entra na vida das pessoas quando somos cheios do Espírito. Mas ser cheio do Espírito não se dá pela atitude humana, mas sim pelo derramamento de Deus sobre nós. Só que tem um gatilho para esse derramamento ser ministrado. E o gatilho é buscá-lo na palavra e em oração. É isso que aciona o avivamento. Para que a gente viva efetivamente esse amor que o Espírito Santo de Deus nos dá, e que a gente vai ter simpatia com os erros do irmão. Sabe o que quer dizer isso? Nós vamos parar de ficar apenas rejeitando. A gente vê, é notório. As pessoas sorriem e rejeitam ao mesmo tempo. As pessoas acolhem com as palavras, mas rejeitam com os gestos. Rejeitam com programas exclusivos. Desobediência e insubmissão. O Espírito Santo de Deus sabe disso tudo. Como haverá avivamento se não houver unidade? Não haverá avivamento. Não havendo avivamento, não há plenitude do Espírito. Como nós já ouvimos outras vezes, ele nos adverte, continuem se dedicando em amar um ao outro, mas é um amor intencional, é de propósito. É você querer estar comigo, eu querer estar com você, a gente desejar diminuir distância, desejar quebrar barreira no poder que há no nome de Jesus. Nós não fomos chamados para viver um clube, nós fomos chamados para viver em família. E família é composta de pessoas diferentes, com cabeças diferentes, emoções diferentes, atitudes diferentes, sentimentos diferentes, mas que têm o mesmo propósito. E sobretudo por sermos igreja, compormos a igreja de Cristo, nós temos um só Espírito Santo. E precisamos estar unidos, em unidade. Mesmo que tenhamos dons e talentos tão distintos. Por que será que Jesus insiste em repetir tantas vezes esse mandamento de amar um ao outro? Você já pensou nisso? Porque a base para a salvação é o amor. A base para a cura é o amor. A base para o perdão é o amor. A base para a libertação é o amor.
Porque se somos pecadores, nós não desejamos amar. Só que nós queremos ser amados. Vamos falar a verdade, né, gente? Amem-me, amem-me. Não, eu vou amar vocês se tiver tempo, tá? A maioria faz isso. Não queremos nos submeter, mas queremos que os outros se submetam a nós. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Dá para perceber, mas já está saltando aos olhos. Nós não queremos tratar as pessoas bem, mas queremos ser bem tratados. Não queremos servir, mas queremos que as pessoas nos sirvam. Queremos as bênçãos do Senhor, mas não queremos o Senhor das bênçãos. Não queremos os mandamentos do Senhor que nos dá as bênçãos. João está chamando a nossa atenção para esses pontos. Causa fundamental: a nossa natureza ainda é pecaminosa e carece de ser lembrada de que precisamos nos subjugar intencionalmente à palavra da verdade, que é a vontade de Deus na Bíblia revelada. Nós precisamos nos disciplinar a amar incondicionalmente. Não é porque você concordou comigo que eu vou te amar. Pegaram a ideia? Amar incondicionalmente? Não, só amo, trato bem e me relaciono quem concorda comigo. Quem não concorda comigo é meu adversário. Que é isso? Não é assim. Mas muitos estão vivendo isso. E às vezes dentro de suas casas. Causa geradora de divórcio. O amor é incondicional. Assim como o perdão. Devemos perdoar. Quantas vezes? Quantas vezes por dia? 70 vezes 7. Por cada situação que alguém te pedir perdão, perdoe. Isso por dia. Mas quão difícil está lá naquela igreja que recebeu a carta de João liberar perdão. Será que isso está acontecendo no nosso meio? No meio da nossa igreja, do nosso contexto, da nossa Mogi das Cruzes? Porque Jesus fala mais uma vez: amem-se uns aos outros. Poucas vezes vocês me viram repetir texto. Eu acho que ainda não aconteceu de eu pregar no mesmo texto aqui. Ainda não deu tempo para isso acontecer. Mas parece que as mensagens são semelhantes. Já notaram isso? Aí alguém ouviu uma mensagem de uma outra pessoa em outra região do país ou quiçá do planeta, e o Espírito de Deus está falando a mesma coisa. Porque é pelo amor que eu e vocês somos salvos, sarados, curados, libertos, perdoados. Aleluia. E quando a gente ama um ao outro, sabe o que acontece? Os espíritos demoníacos batem em retirada, porque ele não consegue plantar divisão no nosso meio. Glórias ao nome de Jesus. Mas se alguém entre nós fizer queixo duro, se alguém entre nós for inflexível, aí racha tudo. Racha tudo. Mas quando amamos, somos flexíveis.
Então João chama a nossa atenção agora dizendo o seguinte: olha, muitos enganadores estão se espalhando. E o que o enganador faz? Ele coloca ciladas, situações complicadas, para que seja semeada a discórdia, a divisão, o não amor, a discordância, a briga, a ira, o ódio, a rebeldia, a desobediência, a não simpatia. Então ele adverte: acautelai-vos, tomem cuidado, cuidem de vocês mesmos, para que vocês não percam todo o trabalho que temos tido de ensinar, de discipular, de amar, de cuidar, para que vocês crescessem, e agora por causa de ensinamentos demoníacos, vocês percam a grande recompensa. Quando perdemos a grande recompensa? Quando a gente permite que entre as divisões. E é por uma fagulha que ela entra. É rápido. E incendeia tudo, estraga tudo. Mas que grande recompensa é essa? Você já parou para pensar? É paz e vida. Diácono, muito obrigado, você me abençoou. A grande recompensa é paz e vida. Olha como o Espírito de Deus une as mensagens. Vai fazendo uma leitura, vai ouvindo as mensagens para trás. Só Deus faz isso. Só o Espírito do Soberano faz isso, porque a mensagem não é do seu pastor, ela é de Deus usando o seu pastor. A grande recompensa é paz e vida. Paz que o mundo não dá, porque o mundo quer a divisão, quer a discórdia, quer a ira, quer a briga. E ele também não dá vida, o que ele dá é morte. Então a grande recompensa é paz e vida. Quem não fica com os ensinamentos de Jesus, essa pessoa não tem o Espírito Santo de Deus. Quando ele diz não tem Deus, o Espírito Santo de Deus não está habitando nela. Essa é a questão. Cadê seus filhos? O que eles estão ouvindo? Onde eles estão sendo ensinados? Como eles conhecerão e serão cheios do Espírito se não conhecem a palavra? Aproveitem a oportunidade que vocês ainda controlam eles e façam eles ouvir a palavra. Que é só ouvindo a palavra que eles vão se converter. Mas aquele que tem a palavra e guarda os ensinamentos de Jesus, esse tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é a grande herança para nós. É a glória de Jesus em nós. E essa glória muda a nossa história. E depois ele vai chamando a nossa atenção sobre permitir que outros nos ensinem, sentem na roda conosco, entrem na nossa casa. O que ele está dizendo é o seguinte: não tenha comum união com as pessoas que rejeitam Jesus e rejeitam a palavra. Relacionem-se com elas, influenciando-as com a palavra. Não sejam influenciadas por elas. E nem dê a elas a paz de Deus, porque elas não estão com Deus. Por que ele diz isso? Desejar paz
Aqueles que não querem Jesus, quem não quer Jesus quer na verdade o mal. E desejar paz a quem quer o mal é colaborar para que o mal persista. Isso é grave. Então o que precisamos fazer não é bajular para evangelizar. É termos um relacionamento discipulador, orando, apresentando as Escrituras, ajudando, dando atenção, amando, mas nunca, em tempo algum, jamais compactuando com o erro e com o mal. Não compactue com as palavras nem com as atitudes, porque essas pessoas intentam e investem no mal. Mesmo que seja meu filho, seu filho, não apoie o erro. Essa é a chave. Apoiar o erro é ajudar a enterrar vivo aquele que está no mal. Precisamos amorosamente com o mal. Isso se faz compartilhando as Escrituras, desenvolvendo o discipulado e não apoiando o erro. Quantas vezes, para não desagradar, apoiamos o erro? Estou falando alguma mentira? Por fim, o que João chama a minha atenção e a de vocês é que andem na verdade, ou seja, andem conforme a palavra de Jesus. Andem fazendo a vontade do Pai. Pratique o amor. Busque ser cheio do Espírito. Cuide das pessoas. Quero encerrar com uma ilustração prática de uma família que apoiei durante muito tempo. O filho daquela família, dependente químico. E os seus pais estavam se achando, né? O papai e a mamãe, eles estavam se achando que eles eram culpados do filho ser dependente químico. E eles começaram a ficar doentes, desequilibrados. E aí eu comecei a conviver com eles e convivi durante alguns anos. E cuidando daquele filho, ajudando os pais a cuidar daquele filho. Aí um dia o Espírito de Deus me disse para ministrar a vida deles, para que o Espírito de Deus tirasse deles a sensação de culpa. E quando ministrei, uma das coisas que o Espírito de Deus falou com eles foi o seguinte: olha, aquilo que vocês fizeram, concordando com o erro deles, efetivamente vocês erraram. Mas aquilo que vocês fizeram, orientando, sendo firmes, contrários ao erro, e ensinando as Escrituras, aí vocês fizeram tudo corretamente. Estou sintetizando o aconselhamento aqui, porque foram algumas horas de encontro. Por fim, eles entenderam que precisavam ser firmes em amor e na palavra. Qual foi a vitória? Qual foi o final disso? Vitória. O filho se entregou ao Senhor da verdade, Jesus o Cristo, ao Senhor do amor. Porque as pessoas que mais amam a Ele eram seus pais e o seu pastor. E estavam com Ele durante aqueles anos todos. Nós não podemos compactuar com o erro, a começar em nós. É que muitas vezes a gente começa a olhar para fora, mas antes de olhar para fora, a gente tem que olhar para dentro.
Eu não posso concordar com os meus erros. Eu preciso me expor às revelações da palavra, à intervenção do Espírito Santo, e orar clamando: Espírito de Deus, entra na minha vida e revela a mim mesmo os meus pecados, os meus erros, para que eu deles possa me arrepender, confessá-los e pedir perdão, e o Senhor vai me lavar com o sangue do teu Filho. Então eu começo a consertar a minha vida, e aí, empoderado pelo Espírito Santo, avivado, eu vou ajudar os outros, e a vitória é garantida pelo poder que há no nome de Jesus. A síntese é essa. Há muitas pessoas que vivem uma vida paralela ao Evangelho. As paralelas não se encontram. Precisamos ajudá-las a virem para o caminho. Só tem um caminho, o caminho é Cristo. Só tem uma palavra, e a palavra é a Bíblia. Nós precisamos orar no Espírito, buscando o cumprimento das profecias. E o Senhor faz os seus milagres. Amém? Soberano Deus, nosso Senhor, muito obrigado por mais um banquete do Senhor para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a andar na verdade e em amor. Então nos ajude a te buscar nas Escrituras e em oração. Nos ajude a praticar, vivendo apenas e exclusivamente com as 9 virtudes que o Espírito Santo do Senhor nos dá. Nós rejeitamos, no nome de Jesus, todas as nossas obras da carne. E queremos ser limpos, lavados pelo sangue do teu Filho, purificados e abençoados. E suplicamos que o Senhor nos encha com o seu Espírito Santo para ajudar outros também. A começar em nós, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e até os confins da terra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.